Imagine que existem lugares no mundo onde o tempo não passa, onde relógios param, bússolas enlouquecem e nenhuma gravação digital consegue registrar a passagem das horas. Lugares que não aparecem em mapas oficiais, que não são reconhecidos por governos, mas que, curiosamente, aparecem em arquivos militares, documentos restritos e depoimentos de exploradores que desapareceram. E depois reapareceram, sem memória. Esses locais são chamados por poucos de espaços mortos. Não porque não haja vida neles, mas porque o tempo, da forma como conhecemos, simplesmente não funciona ali. Não é que o tempo acelere, diminua ou distorça. É pior, ele para, congela, como se alguém apertasse um botão invisível e dissesse: a partir daqui o relógio não manda mais. E essa teoria, que muita gente tenta ridicularizar, tem mais evidência do que você imagina. Porque ao longo da história, registros que não foram apagados a tempo falam sobre locais onde caravanas entraram e nunca saíram, onde aviões sumiram sem deixar destroços, onde tribos inteiras evitavam pisar, alegando que o mundo morre ali. Só que algo mudou nas últimas décadas. Esses lugares, que antes eram apenas lendas regionais, agora começaram a ser detectados por sensores, satélites e interferências eletromagnéticas. E claro, quando ciência começa a tropeçar em algo que não deveria existir, governos entram em cena. Com silêncio, com censura e com mapas que parecem normais, até você perceber o que está faltando. O primeiro registro moderno de um espaço morto vem de 1978, em um relatório interno da Força Aérea dos EUA, nunca publicado oficialmente, mas vazado anos depois. Uma aeronave de reconhecimento, sobrevoando uma região sem nome no Alasca, teve todas as gravações de voo zeradas, como se o tempo tivesse parado por 2 horas. Os pilotos juraram que nada aconteceu, mas o combustível indicava consumo, os batimentos cardíacos dos tripulantes aumentaram. Só que os instrumentos insistiam que tudo estava igual. Sem tempo decorrido, sem registro. Como se um trecho do voo tivesse existido no corpo, mas não no calendário. O relatório carimbado como Classified, Anomaly Field, e depois, silêncio. Mas o Alasca não é o único. Existem relatos parecidos no deserto de Gobi, em regiões isoladas da Amazônia, em um trecho específico do Triângulo da Namíbia, numa faixa do oceano perto das ilhas Kerguelen e, o mais conhecido mesmo que ninguém admita, na chamada Fenda de Tunguska, o local da explosão mais misteriosa da história moderna. E todos eles têm uma característica em comum. Quando alguém entra, sai diferente. Se sair. Entre os nativos da Sibéria, existe uma expressão antiga: o lugar onde o dia não tem idade. Eles acreditavam que existe um território onde o tempo é esquecido pelo céu. E quando antropólogos perguntaram o que isso significava, eles responderam: quem pisa lá, volta com o corpo no mesmo dia, mas com os olhos de quem envelheceu anos. Essa frase foi traduzida, registrada e depois apagada dos arquivos acadêmicos. Não oficialmente. Apenas sumiu. Agora, pense na lógica da conspiração. Se existe um espaço onde o tempo não passa, por que governos esconderiam isso? A resposta é simples: controle. Porque se existe uma área onde o tempo pode ser anulado, ele pode ser estudado. E se ele pode ser estudado, ele pode ser manipulado. E se ele pode ser manipulado, você já sabe. Não é coincidência que, em quase todos esses lugares, o acesso é proibido por motivos ambientais, restrito por segurança nacional ou inacessível por falta de infraestrutura. Isso não é proteção da natureza. Isso é isolamento estratégico. E é aqui que entra o segredo mais inquietante. Existe um mapa. Não um mapa turístico, não um documento oficial, mas um diagrama interno, circulado apenas em ambientes militares de alto nível. Ele mostra as zonas onde o tempo não segue o resto do planeta. Eles as chamam de Dead Time Pockets. E o mais assustador? Alguns deles se movimentam, como se fossem zonas flutuantes de falha temporal, orbitando a Terra sem que o público tenha a menor ideia. Mas se esses lugares realmente existem,
Porque ninguém normal já viveu isso. A resposta é: já viveu. E alguns falaram, e foram chamados de loucos. Um caso notável aconteceu em 1996, com um grupo de escaladores na China. Eles acamparam em uma área próxima ao deserto de Badain-Jaran. À noite, relógios, lanternas e rádios pararam de funcionar. O curioso: o fogareiro continuava quente, a comida cozinhou normalmente, o fogo queimava, só o tempo estava morto. Quando voltaram, o corpo deles mostrava sinais de desidratação, desgaste físico e perda de massa muscular de dias. Mas o diário marcava apenas 7 horas de passagem. Eles passaram dias sem tempo. E ninguém acreditou. A mesma coisa com os relatos de pescadores no litoral da Groenlândia, que dizem ter voltado de uma pesca que deveria durar 4 dias, mas quando chegaram ao vilarejo, disseram que só haviam ficado fora por 6 horas. O barco estava cheio de peixes congelados, algo que não acontece em poucas horas. Ou seja, eles viveram dias, mas o tempo registrado não acompanhou. Eles foram ignorados, ridicularizados e rotulados de delirantes por frio extremo. Mas o peixe, aquele peixe, não mente. E agora, a parte que ninguém gosta de ouvir. E se esses lugares não forem anomalias naturais? E se forem resquícios? Sobras de algo que existiu antes do nosso conceito de tempo? Lugares onde a realidade original da Terra ainda vaza? Porque há uma teoria que une todos os espaços mortos, de que o tempo não é constante, ele é imposto, e de que a realidade precisa ser atualizada para manter o fluxo linear que chamamos de passado, presente e futuro. Onde essa atualização falha, o tempo morre, e o lugar fica fora do jogo. Alguns cientistas alternativos acreditam que o planeta já teve outro fluxo temporal, mais orgânico, cíclico, e que o que chamamos hoje de tempo é uma versão estabilizada, uma interface artificial. Isso parece absurdo, mas pense. Todas as formas de vida seguem ciclos, exceto o tempo. Tudo na natureza acontece em espiral, em repetição, em retorno. Menos o relógio. Ele segue em linha reta, humano demais, conveniente demais, inquestionado demais. E então surge a hipótese mais perigosa. E se os espaços mortos não são falhas, mas lembretes? Restos de um mundo antes da contagem? Lugares onde o tempo original ainda existe? Ou melhor, não existe. Onde o universo não está sendo medido. Onde nada envelhece, mas nada acontece. Onde vida entra e sai desencaixada. E se isso for verdade, então os governos não escondem esses lugares apenas porque são perigosos, mas porque são evidências. Evidências de que a realidade não é estável, de que o tempo é uma estrutura, não um elemento, e de que nós vivemos dentro de uma versão, não da verdade. Agora, pergunte a si mesmo, por que você nunca ouviu isso? Por que sempre que alguém relata algo assim, a resposta é a mesma? Falha no instrumento, efeito psicológico, delírio coletivo? A explicação oficial nunca é "não sabemos", é sempre "você está errado". Mas documentos internos de agências espaciais, relatórios de desaparecimentos não resolvidos, filmagens apagadas antes de chegarem ao público, todos contam outra história. Uma história em que o tempo não é absoluto. Uma história em que o mapa do mundo não mostra tudo, só o que deveria ser visto. Porque há mapas que mostram estradas, há mapas que mostram fronteiras. E há um terceiro tipo de mapa, aquele que mostra o que não pode ser pisado. E agora que você sabe disso, fica a pergunta que inevitavelmente surge. Será que esses lugares foram escondidos? Ou será que eles foram deixados para trás de propósito?